agora vamos complicar. Como que a gente vai fazer? Invertido usando interrogativo. Onde, por quê, como, que dia, quanto, essas coisas. Do mesmo jeito, em vez de colocar interrogativo, sujeito, verbo, vai ser interrogativo, verbo, sujeito. E é a mesma coisa. Se o sujeito de vocês é on, il singulier, il pluriel, elle singulier, elle pluriel, tem que usar o Tzinho. Então, vamos lá? Avec un interrogatif, après le verbe, T apostrophe, après T apostrophe, sujet, e après le complemento. Segue a regra, tá? A regra está aqui para ajudar vocês, segue ela. Então, do lado esquerdo, são é o jeito que o francês fala no dia a dia. Do lado direito, é o jeito que se escreve, não o jeito que se fala no dia a dia. Então, vamos lá. À quelle heure tu dois rentrer chez toi? À quelle heure tu dois rentrer chez toi? Então, à quelle heure é o interrogativo, ele sempre tem que ficar em primeiro lugar. E o tu dois, vou inverter, tá? Então, vai dar à quelle heure dois-tu rentrer chez toi? Certo? Por que não tem Tzinho? Não tem Tzinho, porque eu só vou usar o T apóstrofe quando o sujeito é on, il, singulier, il, pluriel, elle, singulier ou elle, pluriel. Tá? À quelle heure dois-tu rentrer chez toi? Ok, segunda pergunta. Então vai ser interrogativo, sujeito, verbo. Isso daí é para falar na rua. Comment il aime passer son temps? Comment il aime passer son temps? Ok. Il aime, vou inverter, certo? Então vai me dar. Comment aime-t-il passer son temps? Aí aqui vou usar o Tzinho. Porque meu verbo aimer não tem T. Então eu tenho que escrever o T porque é uma pergunta invertida. E pergunta invertida, quando o sujeito vai depois do verbo, tem que ter esse Tzinho. Se o sujeito é on, il singulier, il pluriel, elle singulier e elle pluriel. Porque com os outros não. No et vous não precisa. Comment aime-t-il passer son temps? Isso daí é escrito, não é para falar na rua. A última. Combien de copines il a? Então, copine pode ser amiga ou namoradas. Aqui, no contexto, sem saber nada antes, não tem como saber. Então, vamos interpretar como amigas. Combien de copines il a? Certo? Então, é combien de copines, que é o interrogativo. Sujet il, verbo a. Il a, vou inverter. Certo? Combien de copines a-t-il? E aí eu uso o T, porque meu sujeito é il. E a gente usa o T apóstrofe avec on, il singulier, il pluriel, elle singulier e elle pluriel. Então, do lado esquerdo, a gente fala no dia a dia. Do lado direito, que é invertido, é somente escrito, tá? Agora, vamos ver o caso do o que, para fazer pergunta. Tá? Qu'est-ce que se usa para pergunta, não se usa dentro de frase. Por exemplo, você quer falar, eu quero o que você quer. Não dá para usar qu'est-ce que, tá? Porque você está fazendo uma frase, não uma pergunta, tá? Então, qu'est-ce que e quoi. Esse aí, ó. Qu'est-ce que, quoi e que só se usa para fazer pergunta. Então, vamos lá. Isso é um caso particular, porque primeiro, quando vocês vão usar qu'est-ce que ou quoi, a gente não usa est-ce que depois deles. Se vocês for fazer pergunta informal na rua, não se usa est-ce que, só se usa ele assim, sem nada, tá? E o qu'est-ce que, ele tem um jeito só de usar. Então é assim, qu'est-ce que, a gente vai usar um sujeito e depois um verbo, somente nessa ordem. E o qu'est-ce que, ele só pode vir no início da pergunta, ele não pode vir no final. Então, aqui, ó, qu'est-ce que tu veux? Certo? O que que você quer? Qu'est-ce qu'il va étudier? Que ele vai estudar. Qu'est-ce qu'elle cherche? Chercher é procurar ou buscar. Aqui é procurar, tá? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce que vous devez faire à midi? Tá? O que que você tem que fazer a meio-dia? Tá? Então, é somente assim.
Qu'est-ce que? Sujet, verbe. Qu'est-ce que? Sujet, verbe. Sujet, verbe, sujet, verbe. Ok. Se você não quer usar qu'est-ce que você usa no dia a dia, na rua, para fazer pergunta. Você pode usar também o quoi. O quoi também significa o que. Só que ele se usa de maneira diferente. Então, você não pode começar a pergunta com quoi, tá? Para usar o quoi, você tem que começar a tua pergunta usando um sujeito, um verbo, depois do verbo vem o quoi. E aí, depois você coloca todo o resto que você não falou. Então, na pergunta qu'est-ce que tu veux, se você transforma ela com quoi, vai te dar tu veux quoi? É mais rápido, hein? Qu'est-ce qu'il va étudier? Vai te dar il va étudier quoi? Qu'est-ce qu'elle cherche? Vai te dar elle cherche quoi? Qu'est-ce que vous devez faire à midi? Vai te dar vous devez faire quoi à midi? Oh, vous devez faire à midi quoi? Não, é vous devez faire quoi à midi? Então, depois do verbo. O quoi depois do verbo, tá? Essas duas maneiras você usa no cotidiano para conversar com as pessoas. Agora, a última, que é o que, ela só se usa para fazer pergunta invertida. Esse que sozinho, ele significa o que também. Só que a gente vai usar escrito, não para falar, tá? E aí, quando você usar o que, é sempre o que, depois do que, o verbo, depois do verbo, o T apóstrofe, c'était o sujeito é on, il singulier, il pluriel, elle singulier ou elle pluriel, tá? E aí, tá vendo? O qu'est-ce que tu veux e tu veux quoi vai virar que, o verbo. Que veux-tu? Que veux-tu? Certo? O qu'est-ce qu'il va étudier? O il va étudier quoi? Vai se transformar em que va-t-il étudier? Porque você tem que, depois do que, tem que colocar o verbo, tá? O primeiro verbo é o va, certo? Então, você tem il va. Você vai inverter o il va. Então, vai te dar que va-t-il étudier, certo? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche quoi? Vai se transformar em que cherche-t-elle? Então, tem que usar o T apóstrofe, porque o sujeito é elle. E o verbo não acaba com T. Então, tem que escrever esse T apóstrofe. A última. Qu'est-ce que vous devez faire à midi? Ou vous devez faire quoi à midi? Vai se transformar em então, vous devez. Vou inverter. Ou vous devez. Que devez-vous faire à midi? E aí, não tem T. Por quê? Por que não tem T? Porque o T apóstrofe só se usa com o sujeito on, il singulier, il pluriel, elle singulier, elle pluriel. Que devez-vous faire à midi? E acabou. Então, o que a gente só escreve, tá? As perguntas que começam com os verbos são perguntas invertidas. E essas perguntas invertidas só se usa escrito, não se usa para falar no dia a dia. As que se usam para falar no dia a dia são as mais simples. Elas funcionam do jeito que o ser humano pensa, da maneira mais simples, sempre mais simples. Quando se pensa sempre sujeito, verbo, complemento. E assim que você vai fazer as suas perguntas no dia a dia, na rua, para você se relacionar com o francês ou qualquer outra pessoa que mora na França. Espero que tenha ajudado vocês, tá? E bom dia para todos. Tchau!